Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simplificando a Matemática. Essa é a primeira aula de uma playlist de 30 aulas, onde a gente irá fazer o estudo completo de equações do primeiro grau, inicialmente com uma incógnita, posteriormente com duas incógnitas. E a gente verá também o método da substituição e o método da adição, muito utilizado para estar resolvendo o sistema de equações, beleza? Então, nessa primeira aula, o assunto é como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Antes da gente entrar na resolução, o que indica resolver uma equação? Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita, ou seja, o valor da minha letra, da minha variável que está ali na minha equação, que torna aquela sentença verdadeira, ou seja, eu vou encontrar ali a solução, né, também chamada de raiz da equação. Então, nesse primeiro exemplo que a gente tem aqui, x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Se eu quero calcular a raiz dessa equação, quero calcular o valor de x que faça com que essa igualdade aqui seja verdadeira, ou seja, que esse lado esquerdo seja igual ao lado direito, beleza? Então, vamos lá. Esse caso aqui é um caso mais difícil um pouquinho de estar resolvendo, né? Porque é um caso que envolve ali frações, tá? E um detalhe importante, ele pede que essa raiz seja calculada no conjunto R. O que isso indica? Indica o conjunto dos números reais. Então, assim, não preciso me preocupar com essa parte. Eu deveria me preocupar se ele tivesse me especificado aqui um outro conjunto numérico, menos amplo, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números naturais, beleza? Mas reais é o conjunto dos números que a gente conhece, né? Que a gente está acostumado a estar utilizando ali, tanto fração, decimal, irracional, racional, certo? E não engloba aqui, no caso, os números complexos. Mas os números complexos, apesar de muito importante, muito interessante, a gente acaba estudando um pouco e vendo eles aparecerem um pouco nesses estudos que a gente faz. Então, vamos lá, então, nosso desenvolvimento. Olha só, x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou tirar o mínimo comum para poder facilitar o meu desenvolvimento. Poderia tirar apenas de um lado, mas recomendo tirar dos dois lados ao mesmo tempo, porque depois a gente vai ver que a gente consegue simplificar os denominadores quando a gente tem duas frações de um lado, uma do lado esquerdo da igualdade e outra do lado direito da igualdade, com denominadores iguais. Então, vamos lá. Então, o mínimo comum entre 4 e 3 é o menor número possível que divide por 4 e por 3 ao mesmo tempo. A gente pode estar fazendo pela fatoração, né? Fatorando os dois, ou a gente pode pensar também o seguinte, analisar o maior divide pelo menor? Não, o 4 não divide por 3, então eu vou nos múltiplos de 4. Depois do 4 vem o 8. 8 divide por 3? Não. O 12 divide por 3? Divide. Então eu posso usar como mínimo comum nesse caso aqui, o 12, ó. Então, eu vou tirar o mínimo comum dos dois lados da igualdade, certo? Vai ser 12 aqui e 12 aqui. Como que a gente faz nesse tipo de cálculo, de conta? Não sei se vocês lembram, né? A gente pega o denominador, divide pelo denominador da outra fração e o resultado a gente multiplica pela de cima. Então, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. Vou mudar a cor do pincel aqui novamente. Vai dar 3. 3 vezes x, 3x. O sinal que está aqui, eu copio ele, né? Seja ele mais, seja ele menos. Agora, nesse caso aqui no 20, não está aparecendo, mas o denominador aqui é 1. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 20 vai dar 240, certo? Vou fazer a mesma coisa com o lado direito da igualdade. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. Tá? Agora, como eu tenho aqui uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito, onde os denominadores são iguais, eles se anulam. Então, eu agora deixei de ter uma fração e vou trabalhar de uma forma mais simples. Olha só, sobrou para mim ali o quê? 3x mais 240 igual a 4x, certo? Vou reorganizar as minhas equações. Quem tem incógnita, quem tem variável, passa para o lado esquerdo da igualdade e quem não tem, fica do lado direito. Então, olha só. 3x, o 4x vai trocar de lado. Quem trocar de lado, a gente troca a operação. Pode falar também que troca o sinal, mas o mais ideal seria falar que a gente troca a operação. Do lado de cá, ele estaria ali como um termo de soma, ele passa para cá como um termo de subtração, certo? Então, a gente mudou ali o sinal dele, digamos. O 240, a mesma coisa, mudou de lado e vou mudar o sinal dele aqui, ou seja, mudei a operação. Se antes ele era um termo que somava, agora ele é um termo que subtrai, beleza? 3x menos 4x vai dar menos x. Imagine o seguinte, você foi no mercado com R$3 e fez uma compra de R$4. Então, você ficou devendo R$1 ali para o vendedor, beleza? Isso aqui é igual a menos 240. Esse caso que está aqui, eu posso imaginar o seguinte, se menos x é igual a menos 240, então o x vai ser igual a 240, certo? Mas se eu não quiser fazer essa análise, eu posso simplesmente multiplicar
por menos 1 sempre que tiver o menos aqui na minha incógnita, tá? Porque eu posso ter sinal negativo aqui do lado direito, se for um estudo no conjunto dos números reais, mas eu não posso ter um sinal junto aqui com a minha incógnita, né? Que é a minha variável. Então, vamos lá. Multiplicando por menos 1, o que vai acontecer? Vou trocar o sinal de todo mundo da minha equação. Então, nesse caso, o x vira positivo, o 240, que era negativo, também fica positivo. Então, o que esse 240 indica? Esse 240 ele é a raiz da minha equação, certo? Se a gente quiser verificar se esse 240 torna essa sentença realmente verdadeira, a gente pode testar esse 240 no lugar de x ali e ver o que acontece. Vamos lá, vamos fazer esse teste? Olha só, então ficaria 240 sobre 4 mais 20 igual a 240 por 3, beleza? 240 por 4 vai dar, 24 por 4 dá 6. Então eu acrescento aquele zero que está ali, beleza? Mais 20 igual ao lado direito. 240 por 3, 24 por 3 dá 8. Então eu vou acrescentar um zero, ficou 80. Então a gente tem aqui que o 80 igual a 80. Então o 240 torna essa sentença verdadeira. Então o 240 é a minha solução. Então solução ou raiz, tá? Pode estar aparecendo esses dois nomes aí, que ambos estão corretos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir às próximas aulas, também serão muito interessantes. Então aqui a gente mostrou apenas de forma simples, né? Como a gente resolve uma equação. Na próxima aula a gente vai ver alguns outros exemplos de equações do primeiro grau como incógnita, tá? Então, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e até mais. Bons estudos a todos!